curso de técnica cirúrgica, eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Cirurgia Anclivepa. Eu sou Yasmin e estarei na noite de hoje com vocês. Antes de iniciar a aula, queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, comentarem, curtirem. Bom, antes de começar a aula de hoje, eu vou me apresentar. Eu sou Yasmin, sou cirurgiã de tecidos moles especializada pela pós-graduação da Anclivepa São Paulo, fiz a residência também pela mesma instituição e fiz diversos cursos na área de microcirurgia, cirurgia urológica, cirurgia geral avançada, cirurgia torácica, entre outros cursos. Atualmente eu sou preceptora no Hospital Público da Anclivepa e também instrutora dos cursos avançados. Bom, o tema da aula de hoje é um assunto muito importante, tanto para cirurgião quanto clínico, né, que a gente precisa saber como evitar as recidivas das urolitises, que é algo muito comum na nossa rotina e que além de operar, além de a gente aprender a parte prática da cirurgia e da doença, a gente precisa saber como tratar essa afecção, porque as urolitises sempre é a consequência de uma doença e não a doença em si. Então vamos lá, introduzindo o assunto da aula de hoje, é muito importante eu falar que é um assunto muito complexo, muito longo, então por isso a gente vai tentar dar uma resumida na aula de hoje e falar dos pontos principais do assunto. Então, abordando a fisiopatologia das principais urolitises, o diagnóstico e como, afinal, minimizar as taxas de recidivas para cada tipo de cálculo, ou urólito. E o que são as urolitises? Nada mais é que a presença de concreções em qualquer porção do trato urinário, seja superior ou inferior. E eu sublinhei as concreções para vocês ali no slide justamente para diferenciar o que é cristal e o que é concreção. Um cristal, que a gente vê muitas vezes em cristalúria no exame de urina, é a presença microscópica de sedimentação, né? Então a gente tem que diferenciar de concreção, que já é uma medida macroscópica que a gente tem no ultrassom, no raio-x,
e que a gente precisa saber diferenciar, porque não necessariamente um paciente que tem cristal vai ter uma concreção ou uma urolitíase, e nem necessariamente um paciente que tem concreção tem cristalúria também. Então, como eu falei no slide anterior, o conceito de urolitíases, a questão das concreções em qualquer porção do trato urinário, e que as urolitíases sempre é uma consequência de uma ou mais anormalidades. Então a gente sabe que a litíase ela é uma consequência de um distúrbio, seja ele uma doença, um distúrbio metabólico ou pela dieta. Então nem sempre vai ser só a dieta, é uma questão multifatorial. Então a gente precisa sempre identificar a causa base e só assim que a gente vai conseguir definir o tratamento. Claro que a partir da análise dessa litíase. A urina, é importante lembrar que é uma solução complexa de produtos orgânicos e inorgânicos, ou seja, ela é formada de água e solutos orgânicos ou inorgânicos, que pode ser ureia, creatinina, sódio, potássio, que tudo isso é eliminado pela urina. Alguns fatores predisponentes do paciente, né, com relação ao paciente, a dieta do paciente, o metabolismo do paciente, se ele tem infecção do trato urinário ou não, mais associado aí a cães do que gatos. Fatores genéticos é muito importante, a espécie, o gênero, se é macho ou fêmea, com relação à anatomia do paciente também. As urolitíases a nível químico, elas podem ser consideradas simples, mistas ou compostas. As litíases simples são aquelas que têm um ou mais elementos, porém um desses elementos ele é predominantemente mais que 70% nessa análise quantitativa de preferência. Mistos, as litíases mistas já são compostas geralmente por uma camada e pode ter mais de um mineral diferente, porém ele tem que ter menos ou igual a 70%. E as litíases compostas, elas são formadas a partir de 2 ou mais camadas com minerais diferentes, com mais de 70% cada mineral. Bom, e os tipos mais comuns das litíases que a gente encontra nos animais domésticos, cães e gatos, são essas que eu listei no slide, a estruvita, oxalato de cálcio, urato de amônio, cistina e xantina, que eu vou abordar mais em frente da aula. As análises. É muito importante a gente diferenciar os tipos de análises e falar qual que é o mais indicado. E com relação às análises dessas litíases, que é fundamental que a gente envie para análise, todas as litíases que são removidas por cirurgia ou até pela excreção própria do animal na urina, ela pode ser qualitativa ou quantitativa e em camadas. E qual que é a diferença entre elas? A qualitativa é aquela mais comum que a gente vê na rotina das clínicas, dos laboratórios. E a quantitativa, ela é menos comum, mas ela é a mais indicada. Eu vou explicar por quê. Na análise qualitativa, ela nos diz o que tem. Ela não diz o quanto tem e quais as camadas e o que tem em cada camada. Ela é mais superficial, vamos dizer assim. Então fica mais difícil instituir o tratamento por esse motivo, porque ela só dá o nome do que existe, mas ela não fala se é simples, mista, composta, não tem como diferenciar esse tipo de mineral, principalmente quando ele é composto e que é mais difícil o tratamento, porque a gente pode ter mais de um mineral envolvido e os tratamentos serem totalmente diferentes, e a gente precisa saber qual que é predominante ou qual que está no núcleo e que se iniciou a causa de base para que a gente consiga tratar. Já a análise quantitativa em camadas, ela já diz o que tem e quanto tem. Então, ela também é uma análise qualitativa. Então, sempre é o ideal que a gente faça a análise quantitativa e em camadas, que eu vou mostrar para vocês alguns laudos de análise quantitativa e como ela é detalhada e fica mais fácil da gente conseguir entender para conseguir instituir o tratamento e, consequentemente, evitar uma recidiva. Nesse laudo de análise quantitativa, a gente tem uma litíase que é de 95% de oxalato de cálcio monohidratado e 5% de fosfato de amônio magnesiano hexaidratado, que nada mais é que a estruvita com oxalato. Isso seria considerado uma litíase mista? Não, seria considerado uma litíase simples, pelo fator de que ela tem mais de 70% de um dos minerais predominante, que é o oxalato de cálcio. Então a gente faz o tratamento para o oxalato de cálcio neste caso.
E nesse laudo aqui a gente tem 100% de oxalato de cálcio, então seria considerado uma litíase simples também. E aqui eu trouxe para vocês uma ilustração da fisiopatologia de como se forma a litíase, seja ela qual for. A gente ainda não entrou nos elementos específicos, a gente vai falar de uma forma geral inicialmente. Então, inicialmente, num animal que não tem cálculo, a gente tem excreção e produção urinária de elementos minerais e orgânicos, isso é fisiológico, e a urina saturada. Depois, a gente tem algumas teorias, a teoria de cristalização e enucleação e deficiência de inibidores da cristalização ou agregação, que é mais aplicado ao oxalato de cálcio. A formação do cálculo ela pode ser mediada por excreção ou produção aumentada de cálcio, então aumenta a produção de cálcio, faz hipercalciúria e consequentemente cristalúria e até a formação de cálculos, de litíases, urato, cistina e até a infecção do trato urinário, que está mais associado aí com a espécie dos cães, que leva à formação de fosfato, amônia e magnésio, que nada mais é que a estruvita, associada à esfoliação da bexiga. Isso acaba acarretando em retenção de partículas e formando a urolitíase. Dentre essas teorias que eu relatei para vocês anteriormente, existe a teoria da supersaturação, que nada mais é que a urina saturada cristaliza essa urina e ela é mediada pelo pH. O pH, lembrando pessoal, que o pH na urina ele está constantemente mudando, então não significa no exame de urina se ele está ácido ou se ele está alcalino que ele vai favorecer a produção de um ou outro cal, ou outro tipo de litíase. Mas um pH predominante, ele acaba mudando a supersaturação relativa da urina, e isso faz com que agrupe elementos e forme a litíase. Essa é uma das teorias. A outra teoria, que está mais associada com o oxalato de cálcio, é a teoria da deficiência de inibidores da cristalização ou agregação. Desconhece-se muitos fatores que estão envolvidos nessa deficiência, mas como eu falei, ela está mais associada aí pelas litíases de oxalato de cálcio, pelo citrato baixo e magnésio baixo na urina. E a outra teoria é a teoria da matriz orgânica. A gente tem que lembrar que as litíases elas são geralmente formadas por 4 camadas, pelo núcleo, pelo corpo, a parede e a superfície. O núcleo é a parte mais interna da litíase e acredita-se que o núcleo seja a origem da sua formação. Então, essa teoria diz que geralmente um elemento que se encontra no núcleo, ele predispôs a formar e acaba retendo partículas e diminuindo o fluxo de urina, levando aí à formação da litíase nesse caso. Falando um pouco da fisiopatologia da estruvita, que é uma litíase muito comum em cães e gatos, ela geralmente está associada a fatores de infecção ou litíases estéreis, mais comum em gato nesse caso, e elas são solúveis geralmente. Então, em gatos está associado ao pH e está associado a mais de 70% pelo menos, eles são estéreis. E nos cães, mais de 90% ele está associado como causa de base a infecção do trato urinário por bactérias produtoras de urease positiva, geralmente a Staphylococcus. E está associado aí à esfoliação, retenção de partículas, a mesma coisa que eu falei anteriormente. A urina saturada acaba formando aí a litíase, mas a gente precisa sempre avaliar a causa base nesse caso. Bom, nos cães, a gente precisa avaliar primeiro se tem uma infecção do trato urinário associado, que é muito, muito, muito comum. Então, 90% pelo menos dos casos a gente tem associação aí com infecção do trato urinário como a causa base da formação da litíase de estruvita. Então, enquanto a gente não tratar essa infecção, não vai melhorar. Então, nesse caso, a gente precisa associar a dieta também e tratar a infecção, se for multifatorial. E no caso dos gatos, pelo menos 70% dos gatos, a gente tem evidências na literatura que a estruvita é formada por litíases de forma estéril, então associado à dieta. Então a gente precisa oferecer uma dieta balanceada, úmida, de preferência com baixo magnésio e baixo fósforo. Uma dieta acidificante, porque a litíase de estruvita geralmente é com um pH mais alcalino.
Além disso, é muito importante fazer a urinálise, então nesse momento que a gente vê a importância da urinálise, né, principalmente nos cães nesse caso, porque a gente consegue avaliar a questão da presença ou não de bactérias. O ultrassom abdominal é muito importante. E quando que a gente para esse antibiótico? Quando tratar a infecção, quando terminar de tratar a infecção, no caso dos cães, né, de ser mais comum e ser um caso de infecção, a gente vai sempre acompanhar com ultrassom a espessura da bexiga, a inflamação da bexiga e também, quando possível, fazer uma urocultura. E é muito importante salientar que toda litíase, a prevenção se baseia em tomar água e urinar. Então a gente precisa estimular com que o paciente urine e tome água para que a gente minimize a chance de recidiva. Isso vale para todas as litíases. Aqui nessa imagem, só ilustrando e mostrando para vocês um caso de uma litíase que se formou ao redor do fio de sutura pós-cistotomia. Então, esse urólito é considerado um urólito composto, porque o núcleo é como se fosse o fio de sutura, um corpo estranho, né? Então, essa litíase ela se formou ao redor desse fio de sutura. E agora, falando um pouco do oxalato de cálcio, que também é uma litíase que tem alta prevalência em cães e gatos. Aqui nesse esquema que eu estou mostrando para vocês, é importante salientar que a dieta, no caso de oxalato de cálcio, acaba sendo menos eficiente do que no caso de estruvita, porque a gente tem o metabolismo endógeno de oxalato. Então, geralmente está associado a um distúrbio do paciente, a um distúrbio metabólico do paciente, a formação de oxalato de cálcio. Então, é muito importante que a gente identifique essa causa e trate a causa. Por isso que a dieta geralmente não costuma ser eficiente, tratando de forma isolada só a dieta. A gente precisa avaliar o caso, o paciente, e avaliar qual tipo de distúrbio metabólico ele pode ter associado a isso para que a gente consiga minimizar a chance de recidiva no caso de oxalato de cálcio. Bem importante também tomar cuidado com a suplementação de vitamina C no caso de oxalato de cálcio, porque ela está envolvida ali, o ácido ascórbico, ele está envolvido nesse metabolismo endógeno do oxalato. Então, ele pode predispor a formar mais oxalato de cálcio, mais litíase desse tipo de mineral. E o oxalato de cálcio, ele é muito mais comum em machos, pelo menos 70%, e as recidivas, pela literatura, está associada a 50% dos casos. Isso justamente porque na nossa rotina a gente se depara muitas vezes com o tratamento de forma errada, de forma inadequada, tratando só com dieta. E no caso do oxalato, a dieta é um dos fatores importantes do tratamento, mas não é o principal, não é o que resolve a causa de base. Então, por isso que as recidivas são tão altas. É mais comum em pelve renal, em cães pelo menos 70% e em gatos que têm litíase em pelve renal está associado a 90% dos casos pela literatura. 4 a 10% dos casos tem hipercalcemia associada, então é muito importante dosar o cálcio desse paciente. Então, se você se deparou com um paciente com litíase de oxalato, dosa o cálcio dele, porque ele pode ter uma doença de base causando a formação dessa litíase. A hipercalcemia, ela leva à hipercalciúria. Nos cães, a gente sabe que ela está associada ao hiperparatireoidismo primário, quando a gente tem essas hipercalcemias, e no caso dos gatos, com hipercalcemia, geralmente é idiopático, então não se desconhece-se a causa exata. Aqui mais um esquema sobre a fisiopatologia do oxalato de cálcio, então como que ele se forma geralmente, está mais associado com a deficiência de inibidores ou de agregação, de cristalização, que está associado ao citrato baixo, magnésio baixo. Então é importante que a gente suplemente na dieta, uma dieta balanceada, úmida, com muita água e de preferência com esses inibidores associados. A gente pode entrar com citrato de potássio, geralmente, suplementando esse paciente. Isso vai depender da causa de base, claro. E lembrar que a dieta para estruvita é extremamente prejudicial para o oxalato de cálcio. Ela forma mais, né, porque elas, vamos dizer assim, são litíases completamente opostas de tratamento. O oxalato de cálcio, a gente precisa pensar em alcalinizar essa urina, alcalinizar, e no caso da estruvita é acidificar. Então a gente precisa ter esse diagnóstico
ter um exame de urina, ter análise da litíase, para que a gente consiga instituir o melhor tratamento, porque uma dieta que é boa para um é ruim para outro. E também salientando a necessidade aí de sempre orientar o tutor com relação a estimular o paciente a tomar água e urinar, que isso vai favorecer a liberação, a excreção desses cristais e concreções na urina, para que não fique saturando a urina e formando mais litíase. Lembrando sempre, né, da questão de dosar o cálcio, que é muito importante no oxalato de cálcio. Bom, e resumindo o que eu falei anteriormente, para o tratamento de oxalato de cálcio, a gente precisa pensar em alcalinizar a urina do paciente. Então, a gente pode entrar com o citrato de potássio, que é um inibidor de agregação, no caso do oxalato de cálcio. Dieta úmida balanceada, apesar da dieta não ser tão eficiente sozinha, a gente precisa pensar em estimular o paciente a tomar água. Então, a dieta úmida também é muito benéfica. Não restringir o cálcio e evitar o oxalato. Tem casos refratários, casos que tem muitas recidivas de oxalato de cálcio, que a gente pode associar também, num segundo momento, a hidrocortiazida, que é um diurético, que também auxilia aí no tratamento. Já as litíases de urato de amônio, em cães, a literatura nos diz que está associada a 2 a 8% dos casos, nos gatos 5%, mas a gente já tem dados literários da Universidade Federal de Goiás, em que foi encontrado 40% nos gatos de urato de amônio. Mais frequente encontrado aí em pelve e região de bexiga também. Associado ao fator racial dos dálmatas e bulldogs, eu vou explicar por quê. A dieta proteica também acaba aumentando a excreção de urato de amônio e, consequentemente, a formação, predispondo à formação. E hepatopatas, como pacientes que apresentam cirrose ou desvio portosistêmico. Pacientes com shunt portosistêmico também podem predispor à formação de urato de amônio. Bom, e por que está associado ao fator racial e ao fator de hepatopatias? E sabe-se que na literatura o fator de predisposição e de formação das litíases de urato de amônio, elas estão associadas ou à deficiência por um fator metabólico da entrada do urato de amônio, uma deficiência no urato de amônio entrar no hepatócito por uma falha do metabolismo associado ao fator racial dos dálmatas ou bulldogs, ou excreção aumentada de amônio, no caso dos pacientes hepatopatas, pacientes que têm desvio portosistêmico, por exemplo. Então, essas são as duas causas principais. Já com relação ao tratamento dessa litíase, está associado aí a dieta baixa em proteína, então a UD da Hills, que é a ração comercial muito utilizada para o tratamento. A gente precisa pensar em alcalinizar essa urina, claro que corrigindo a causa base. Então, se o paciente tem um desvio portosistêmico, a gente precisa corrigir cirurgicamente esse desvio portosistêmico. Seja o paciente tendo sintomas, sinais clínicos da parte do desvio portosistêmico ou não, para que a gente consiga evitar que recidive essas urolitíases. E com relação ao uso do allopurinol, também pode ser usado como tratamento da recidiva, do tratamento aí coadjuvante do urato de amônio. Porém, o allopurinol, também utilizado para tratamento de leishmaniose, ele também pode predispor à formação de xantina, que é um outro tipo de litíase, então tem que ser utilizado com certa cautela. Bom, e agora falando um pouco do diagnóstico, pessoal. É muito importante que a gente alinhe com o tutor com relação ao histórico. Se o paciente já tem histórico de litíase anteriormente, se ele tiver esse histórico, se ele já fez análise alguma vez, para que a gente consiga correlacionar esses exames complementares para que a gente consiga dar o tratamento mais adequado. Além disso, avaliar a espécie, o score de condição corporal, a idade, o sexo, a raça, os sinais clínicos, a dieta, os fatores predisponentes, o histórico, tudo isso é muito importante para que a gente consiga também investigar e identificar a causa de base. O exame físico, se o paciente tem dor, se ele tem algum distúrbio de micção, isso é muito importante com relação a gente avaliar se é uma urgência, se é um paciente que dá para esperar. Nesse momento é que a gente tem que ter o bom senso com relação a, principalmente, litíases de Destruvita, que a gente sabe que são litíases solúveis.
principalmente nos casos dos cães, por exemplo, que tem infecção do trato urinário, se é um paciente que consegue esperar esse tratamento clínico para tentar fazer essa dissolução da litíase, ou não, se ele já é uma urgência e precisa ir para a cirurgia e concomitantemente tratando essa infecção do trato urinário. Então, essa questão da obstrução, se o paciente tem obstrução uretral associada, então isso é muito importante para que a gente tome uma conduta, né, para a cirurgia ou para um tratamento clínico apenas ou para os dois. O exame de urina é muito fundamental, muito importante que a gente faça sempre a urinálise, porque ela traz muitos fatores, muitas informações importantes daquele paciente para nós, com relação ao pH, densidade, a sedimentoscopia. Urocultura também é um exame que a gente pode pensar em pedir nos casos de pacientes caninos que a gente precisa entrar com antibiótico. Então, claro, a gente não vai esperar a urocultura sair para a gente entrar com antibiótico no caso do paciente ter uma infecção aí associada como causa de base, tendo um histórico muito sugestivo, um exame laboratorial sérico muito sugestivo, um leucograma sugestivo. Então, mas é muito importante como um exame complementar posteriormente, porque a gente sabe que tem muita resistência associada a esses pacientes, principalmente quando a gente trata da maneira inadequada. Além disso, o raio-x abdominal e o ultrassom abdominal são exames fundamentais, tanto para pré-operatório quanto para avaliação do paciente e da litíase em si, porque ele nos traz muitas informações. O raio-x nos traz informações como formato da litíase, se é radiopaco ou não, porque se ele não for radiopaco, ele não vai aparecer no raio-x, né? E a gente sabe que a estruvita e o oxalato são radiopacos, urato de amônio, cistina, xantina, são todos radiolucentes, então a gente já tem uma ideia para onde correr, para onde que a gente pode estar, com o que a gente pode estar lidando no caso da litíase. Além disso, também ele contabiliza, o raio-x contabiliza as litíases, né? Principalmente aqueles pacientes cães machos que têm obstrução uretral e aquelas litíases por todo o trato urinário inferior, por toda a uretra, é muito importante que faça o raio-x. O ultrassom já nos dá ali a avaliação do órgão em si, da espessura da parede, da inflamação, também nos dá a medida da litíase e nos dá também a informação de dilatação de pelve renal, obstrução do trato urinário. É muito importante que associe os dois, nenhum é dispensável. Mostrando o raio-x de abdômen desse paciente aqui, esse paciente a gente consegue ver a bexiga nessa região aqui e a gente consegue ver que a litíase radiopaca, que ela faz um formato geométrico. Então a gente já consegue ter uma ideia de que isso pode ser uma litíase de estruvita, que é mais comum ser radiopaco e ela ter um formato mais geométrico. O oxalato de cálcio, por exemplo, é mais arredondado. Então, nesse caso, claro, não é diagnóstico definitivo, mas a gente consegue ter uma ideia do que pode ser. Aqui, pessoal, trouxe para vocês o consenso com relação às recomendações no tratamento e prevenção de urolitíases em cães e gatos. Esse consenso, ele fala muito sobre obstrução uretral, ureteral, mas ele também fala com relação à prevenção. E eu trouxe para vocês alguns trechos que eu achei importante desse consenso para a gente abordar na aula de hoje. Então, resumindo o que eu falei das litíases. O tratamento, então a gente precisa sempre avaliar os sinais clínicos do animal, se ele está com obstrução uretral ou ureteral, se ele tem dor, se ele tem distúrbio de micção, se dá para diferenciar e tratar essa infecção de trato urinário, se houver, nem sempre vai ter. Então, lembrando que é muito importante a gente não entrar com antibiótico sem saber se tem infecção. A gente só vai entrar quando realmente for indicado, quando realmente a gente tiver um histórico, uma anamnese, um leucograma, uma urocultura, o exame de urina que nos sugira que esse paciente tem uma infecção de trato urinário envolvida. Então, nesse momento, a gente precisa tratar tudo isso, tratar a dor, avaliar se é um paciente cirúrgico que tenha pressa de entrar para a cirurgia, que é uma urgência cirúrgica ou uma emergência cirúrgica no caso de obstrução, que a gente precisa, por exemplo, sondar o paciente antes, estabilizar o paciente antes, tudo isso precisa ser avaliado.
identificar o tipo de urolitíase, então na análise quantitativa e em camadas, que eu falei no início da aula que a análise quantitativa também é qualitativa, então é fundamental que ela seja feita sempre. A qualitativa apenas isolada, ela não é o suficiente para que a gente feche o diagnóstico da maneira adequada e institua o tratamento na maneira adequada para a gente minimizar as recidivas. Definir um manejo terapêutico a partir da análise e causa de base, como eu falei. Nesses trechos do consenso que eu trouxe para vocês com relação ao manejo terapêutico da Struvita, eu trouxe alguns pontos importantes que eu já falei, mas eu vou falar de novo porque é muito importante. Então, urólitos de Struvita, eles devem ser medicamentosamente dissolvidos, claro que usando o bom senso. Pacientes que têm dor, que têm obstrução, que têm urgência para a gente entrar em cirurgia, a gente não vai ficar tentando dissolver. A gente vai para a cirurgia e concomitantemente tratar essa causa de base. A prevenção dos urólitos de Struvita, a partir do uso da alimentação com baixo teor de magnésio, fósforo, que acidifiquem a urina, e aí a gente pode entrar com um coadjuvante medicamentoso, que é a metionina, que é um acidificante de urina também. A prevenção da urolitíase da Struvita, a gente precisa pensar sempre se tem infecção ou não. Enquanto a gente não identificar isso, a gente não consegue tratar. Se o paciente tem infecção e a gente não tratar, ela não vai deixar de formar. Então é muito importante que a gente elimine essa infecção se houver. Com relação ao manejo terapêutico do oxalato de cálcio, a gente precisa pensar em diminuir a concentração de urina a partir da dieta de alimentos com alta umidade, então mais de 70% de água, mais de 75% de água. É importante também falar da dieta urinária. A dieta urinária, que é muito comum a gente ver na rotina das clínicas veterinárias, de prescrições médicas, qual que é o objetivo da urinária? A urinária não é uma ração terapêutica, eu diria que é uma ração de manutenção. Por quê? O que a urinária faz? Ela nada mais faz do que aumenta a sede do animal, porque ela tem mais sódio. Só que se ela aumentar a sede e o animal não tomar água, ela vai predispor à formação de urolitíase, então não adianta só isso. Então, se o animal não tomar muita água concomitantemente ao uso da urinária, ele não vai prevenir e sim formar mais litíases. Evitar a acidificação da urina, evitar dietas com excesso de proteína e verificar se o paciente tem hipercalcemia. E o consenso também nos diz que urólitos não associados a sintomas ou com pouca probabilidade de causar obstrução urinária não requerem remoção. Porém, é muito importante salientar que isso não é uma regra. Na maioria dos casos, na maioria dos nossos pacientes, eles vão sim apresentar sinais clínicos. Por mais brando que pareça ser, por mais que o tutor não relate ou que ele não note, geralmente a gente se depara assim com hematúria, com disúria, com infecção do trato urinário associado. Então a remoção deve ser considerada nesses casos. A maioria dos casos, né? É muito raro que uma litíase não esteja causando malefício algum, seja inflamação na bexiga, espessamento dessa bexiga, irritação da mucosa vesical. Então é muito importante que a gente sempre monitore com exame de imagem, com exame de laboratorial sérico, a avaliação e reavaliação do paciente para que a gente consiga optar no momento certo pela cirurgia e pelo tratamento clínico concomitante. Com relação ao manejo terapêutico do urato de amônio, o consenso nos traz da terapia da hepatopatia, se for o caso, aquilo que eu falei. Não adianta a gente tratar o urato de amônio com dieta e não saber a causa de base. No caso de desvio porto-sistêmico, por exemplo, a gente precisa corrigir o shunt porto-sistêmico cirurgicamente para que não ocorra mais a formação, senão vai continuar formando. E a dieta baixa em proteína, urina diluída e a urina tem que ser sempre mantida aí mais alcalina. E só fazendo uma observação de um tipo de litíase que eu não falei aqui na aula, porque ela não é tão importante, ela é mais incomum em cães, que é as litíases de cistina. São litíases que são geralmente causadas pela excreção urinária de testosterona, então está associada a fator genético congênito de cães machos não castrados. E trazendo algumas considerações finais importantes da aula de hoje, muito importante salientar a identificação dos elementos da urolitíase a partir da análise quantitativa em camadas
identificar a causa base desse paciente, se é um distúrbio metabólico, se é só a dieta, se é multifatorial, que geralmente é. A gente tem que associar a dieta e também avaliar se esse paciente tem alguma doença primária causando e favorecendo a formação de litíase, para definir a terapêutica do paciente e também a prevenção. Então, e sempre estimular que o paciente tome mais água e urine. A gente precisa sempre orientar o tutor com relação a isso, que também faz parte da prevenção, esse manejo terapêutico hídrico e alimentar. E antes de finalizar a aula de hoje, eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso curso intensivo de férias de técnica cirúrgica, que vai acontecer nos dias 7 a 18 de julho desse ano. É um curso muito legal, 100% prático. Se você tem interesse, aponta a câmera do celular por QR Code e fale agora com o nosso time de consultores no WhatsApp. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Eu fico à disposição caso vocês queiram tirar dúvidas. Falem comigo no Instagram. Deixe um comentário do que você achou e até a próxima! E aí galera, tudo bem? Eu sou o Robson Barros Pedro, sou de Brasília, sou médico veterinário há 15 anos e atuo principalmente ali na região do DF, do Distrito Federal. E hoje estou concluindo o curso intensivo de técnica cirúrgica aqui na Associação Anclivepa São Paulo. Eu escolhi a Associação Anclivepa São Paulo, uma pelos professores, pela didática que já tinha um certo tempo que eu vinha estudando, vendo as melhores faculdades, cursos, e acho que a didática que tanto os professores, instrutores, monitores têm aqui na Associação Anclivepa São Paulo é uma atenção diferenciada, é um curso diferenciado e por isso, devido à minha trajetória profissional, sentia muita falta na parte de atualização, na parte de prática mesmo ali na cirurgia e optei pela associação justamente por ter esse diferencial, por conseguir ministrar tanto na parte teórica quanto na parte prática a vivência que o médico veterinário precisa no seu dia a dia. Eu conheci a Associação Anclivepa São Paulo há muitos anos atrás, ali nos congressos que tinha paulistas de clínicos veterinários e sempre tive uma afinidade muito boa com a instituição e hoje estou conseguindo efetivar um sonho que é estar dentro da Associação Anclivepa São Paulo e vivenciar a rotina, tanto na prática quanto na teoria, da cirurgia em si. O que mais me chamou a atenção nesses 10 dias que a gente teve intensivo foi principalmente a atenção dos monitores, dos professores, a quantidade de animais que a gente pôde trabalhar, que a gente pôde aprender, que a gente pôde relembrar, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção nesses 10 dias que a gente teve intensivo. Extremamente recomendo esse curso, tanto para médicos veterinários recém-formados, quanto para médicos veterinários já experientes, para moldar, para a gente ver o que a gente pode estar melhorando no nosso dia a dia, na nossa rotina, atualizar principalmente, sempre baseado ali no que a literatura diz. Eu acho que esse é o principal diferencial que os professores estão conseguindo trazer com esse curso intensivo.